Está já também nas livrarias Zona de Impacto, uma seleção de reportagens feitas por António Mateus nos 40 mil quilómetros que percorreu como um enviado da RTP à guerra na Ucrânia ao longo de 100 dias, em 3 momentos distintos. Zona de Impacto, um livro com retratos muito vívidos do que se sofre durante uma guerra. António, boa tarde. Este é um livro em que pouco ou nada lemos sobre Putin ou sobre Zelensky, mas sim sobre Inga, Oleg, Tatiana, Mikolai, enfim, gente comum que resiste, que sobrevive. Exato, essa foi uma opção nossa direta durante as 3 rotações a que se reporta este livro. Eu digo 3 rotações porque fomos lá 4 vezes, mas preferimos focar-nos nestas 3 primeiras, porque foram rotações em que andámos sempre muito, muito próximo ou diretamente em cima da linha de guerra. São histórias, são reportagens expandidas, vamos pô-lo assim. Aqui conta a história toda. Os nossos leitores podem viver. Eu procurei que os leitores, no limite, pudessem quase sentir o cheiro, a temperatura, aquilo que é viver numa situação de guerra. Cada ser humano é uma tragédia nesta situação. Cada pessoa é uma pessoa, tem um nome. Exatamente. Há, de facto, no livro exemplos impressionantes de resistência. Volodymyr, que encontraste a conduzir um trator, creio que em Zelenihai, e que te dizia: eles bombardeiam, nós semeamos. Eles bombardeiam, nós voltamos a semear. Um padre em Vinícius, a Veneza, na Ucrânia, a dizer-te: só sabemos que o demónio não pode vencer. Também em Vinícius, uma professora a dizer-te: se destroem a escola, fazemos outra ainda melhor. Ou ainda, como se continua sempre a trabalhar no hospital de Izium durante os bombardeamentos. São, de facto, exemplos impressionantes de estoicismo. Agora, ao ver-te ler esses nomes, Mário, eu arrepiei-me, confesso que me arrepiei outra vez, porque voltei lá. O padre, por exemplo, que já referias há pouco em Vinícius, tinha acabado de ver o impacto no dia anterior de 3 mísseis hipersónicos, mesmo no centro da cidade. O efeito devastador desse impacto. A situação onde morreu até uma menina com de 4 síndrome de Down. anos, creio, com síndrome de Down. E a história dela e da mãe é uma coisa que nos corta ao meio como seres humanos. Eu contei-a em pormenor, propositadamente. Creio que eram ambas populares em toda a Ucrânia. Muito, muito. A menina, aliás, elas, as duas, eram e são um símbolo de amor para toda a sociedade ucraniana. Aliás, a primeira-dama, a mulher do presidente Zelensky, tinha tido a menina que morreu nesse impacto, foi uma das vítimas mortais, dentro de um vídeo de Natal. Eu tinha estado a ver esse vídeo de Natal, o nosso fixer tinha-me mostrado isso, e nós tínhamos estado a discutir a ternura, a empatia. A mãe tinha feito até um site para dizer às outras mães que têm filhos com deficiências: olhem o amor que há entre mim e a minha filha. E o site era uma coisa deslumbrante, Mário. Nós nem precisávamos de perceber ucraniano ou russo, eu não percebo, para nos comovermos com o que estava ali. E depois vemos quando aquela chegas à cidade, brutalidade. vês um carro de bebés ensanguentado e mais tarde percebes que aquele carro Era a menina. pertencia exatamente a essa menina. Exato. Justificaram o ataque como, alegadamente, haverem baterias de artilharia junto a uma escola colocadas pela Ucrânia, pela Força de Defesa Ucraniana, o que é completamente falso. Nós estávamos lá, Mário. Nós vimos antes de haver manipulação que houve posteriormente. Isso é falso. A escola foi atingida, e eu disse-o em antena, e repito aqui, é falso. Aquela zona foi atingida por displicência ou porque os projéteis não são assim tão sofisticados, muitas vezes. Eu recordo que os mísseis que a Rússia tem estado a utilizar em grande parte de bombardeamentos, quem conhece a artilharia internacional, são mísseis S-300, são mísseis que foram criados para combates navais, são mísseis, não direi que são cegos, mas têm uma falibilidade enorme, que se vai multiplicando conforme a distância entre o local de onde são projetados e o local de impacto. A possibilidade daquele falhar o alvo, falhar no sentido de ter vítimas que não eram as alvejadas, é imensa. Encontraste também nestas tuas reportagens ao longo da linha da frente exemplos perfeitos de solidariedade em tempos tão exigentes.
Estou-me a lembrar da advogada Inga Kordinovska, que organizou uma recolha de água potável em Odessa para abastecer a população de Mykolaiv logo no início da invasão. Ela disse-te uma coisa magnífica, que a ela, como advogada, nunca lhe chega ninguém feliz. Chega-lhe sempre alguém com problemas. E que agora na guerra era o mesmo, só que agora era um país inteiro que ela devia ajudar e não um cliente individual. Eu revejo cada vez que me fazes essas perguntas, vê-se que liste o livro com muita, muita atenção e obrigado por isso. Mário, essa jovem advogada teve outro pormenor que eu não pus Esta é uma declaração inacreditável. E é de uma lucidez incrível. Se nós imaginarmos uma cidade com a dimensão, vamos pô-lo para aí para os portugueses, Santarém. Mykolaiv tem para aí a dimensão de Santarém. É um ponto de construção naval brutal. Uma cidade com esse tamanho, privada de água nas torneiras, é uma coisa incrível. E, aliás, a descrição, Santarém está à beira do Tejo, Mykolaiv está à beira... De 2 rios. Exatamente. E depois não tem água nas torneiras. E a resposta de Odessa foi brutal. Odessa fica a cerca de 200 km a oeste, ao longo do litoral do Mar Negro. E eles, todos os dias, víamos caminhões andarem com água, carregados com garrafas, garrafões, garrafinhas, garrafetas, para levarem água, que eles chamam água potável. Depois eles têm outra coisa que nós em Portugal não sabemos, quando me diziam água técnica, e eu perguntava-me, o que é água técnica? E a água técnica é a água que não deve ser ingerida, mas que dá para lavar roupa, que dá para lavar louça. É água técnica. Essa eles tinham, porque iam buscar aos rios. Portanto, não potável. Não potável. Mas eles chamam na Ucrânia água técnica. A água para beber, a água potável, eles iam buscá-la primeiro a Odessa, como a Inga fez, e depois isso depois arrasta-nos para outra história, que se calhar podemos falar mais adiante. Mas o exemplo mais impressivo dessa solidariedade parece-me ser a história que também contas de Mykola e de todos os voluntários que trabalharam com ele na assistência às pessoas de Kramatorsk, na região de Bakhmut, creio, e que não querem sair da cidade e que resistem em caves durante os bombardeamentos diários. Esses voluntários levavam a ajuda a essas pessoas e iam buscá-las quando queriam ser evacuadas. Alguns até morreram. Portanto, eram pessoas que podiam perfeitamente não estar ali, mas que optaram por continuarem ali sob condições dificílimas. Há voluntários de todo o tipo, como é imaginável, incluindo há voluntários portugueses. Eu cruzei-me com alguns, pessoas de uma generosidade enorme, que põem as suas vidas em risco, e depois há esses, como os nomes que referiste, em situações e linhas limite, e já não encontrei nenhum português, como Mykola, o pai natal de Bakhmut. Também vais explicar daqui a pouco. Já expliquei quem ele é. Ele era conhecido como o pai natal de Bakhmut. Exato. Era e é, presumimos que ainda lá está. Sim. Eu continuo a comunicar com ele por Telegram. Aliás, os meus direitos, a parte que me toca do livro, eu vou entregá-la, ele sabe, vou entregá-la na íntegra ao Mykola. Ele é um personagem, depois falaremos sobre ele, se me deres esse privilégio. Queres já agora explicar? Podemos... Mykola ou Kolia. Eles chamam-lhe... O pai natal de Bakhmut. É como eu ser António e as pessoas que gostam de mim e que lhes dou essa intimidade chamam-me Tó. É a mesma coisa. Ele chama-se Mykola, mas as pessoas à volta dele chamam-lhe Kolia. O Kolia é um personagem adorável. Ele é uma pessoa remediada. Nós olhamos para ele e a primeira coisa que nos chama a atenção é a barba, uma barba enorme e um sorriso absolutamente contagiante. É daquelas pessoas que nós olhamos para ela e nós próprios sorrimos. Tem uma energia própria. Nós encontramos-lo a primeira vez num centro de voluntários em Sloviansk. Sloviansk dista cerca de 40 quilómetros de Bakhmut. E nós, nesse centro, ficámos informados que tinha havido um louco em termos carinhosos, que estava ali embaixo, completamente deslocado, porque quando estava a tentar retirar uma mãe e uma filha e a vaca de Bakhmut, foram metralhados e ele teve que vir de escantilhão, com o carro todo partido, e estava lá embaixo. Obviamente,
eu e o repórter de imagem com que eu estava nessa rotação, que era Quiseram falar com ele. Quisemos falar com ele, fomos com o fixer lá abaixo e ele foi logo, não nos conhecendo de lado nenhum, abriu-se logo connosco, explicou-nos o que é que estava a acontecer, porque é que ele estava a fazer o que fazia, e a partir daí foi quase uma ponte humana imediata, fundimos-nos nele. Ele trabalhava, antes da invasão russa, trabalhava numa cidade chamada Antracite. Antracite, nós sabemos o que é que quer dizer antracite em português, que é um carvão, uma espécie de carvão, e o nome vem dali porque aquela localidade... É uma zona mineira. É uma zona mineira de carvão. E quando os russos avançaram, ele deixou de poder ir para lá e passou a dedicar a sua existência como voluntário. E mais tarde descobriu que em Bakhmut, logo ali ao lado, havia milhares de crianças e de mulheres, especialmente, e idosos, que permaneciam nos escombros a viver nas caves das casas sob bombardeamento, e ele não virou a cara para o lado. Ele ofereceu-se, iam para lá, ele e outros voluntários iam com megafones, chamavam as crianças para virem, as mães a dizer comida, água, ajuda, voluntários e não sei o quê. E à medida que a guerra se foi aproximando, essas pessoas deixaram de vir, as mães não queriam sair dali, não queriam, não podiam, e os idosos então, esses de forma nenhuma queriam sair, e podemos falar disso mais tarde. Vamos falar sobre isso. Lemos no teu livro as histórias, por exemplo... não, mas não explicaste porque é que ele era o Pai Natal. Ele era o Pai Natal exatamente porque ao chegar lá e ao chegar à época de Natal, em dezembro último, ele disse-me esta pérola. António, quando nós olhamos para uma guerra, assistimos na televisão uma guerra, nós vemos os adultos, vemos as coisas acontecerem assim e pensamos, está bem, mas... eles reconstruirão um dia as vidas deles, quer materialmente, quer emocionalmente. Mas uma criança, se durante a sua infância esteve a viver debaixo dos impactos, uma criança que acorda com as paredes a tremer, com medo que o teto lhe caia em cima, que é o caso. Crianças estão destruídas para o resto da vida, como em fé nos outros seres humanos. Então ele resolveu normalizar, ou pelo menos repor, como direi, um certo humanismo para essas crianças, eles sentirem que um estranho... uma certa normalidade. Exato, um estranho que chegava numa carrinha velha e que chegava vestido de Pai Natal, imagine-se, numa cidade que está a ser demolida barbaramente. Ele chegava vestido, eu vi-o, vestido de vermelho, com a roupa do Pai Natal e com prendas, e os meninos vinham com aqueles olhinhos assim... muito grandes. Deslumbrados, Mário, deslumbrados com ele. Por momentos parece que a guerra parou. Lemos no teu livro também outras histórias, por exemplo, de Tatiana, que deu as poupanças ao filho e aos netos para fugirem e ficou ela para trás, em Toretsk. Ou ainda de Nina, de 93 anos, e do filho, Mikola, de 60, que foram os únicos que nunca saíram de Borodchin, a terra onde Deus nasceu, não é? Exato. Em ucraniano. Mas que, na verdade, uma terra que, na verdade, se transformou num inferno durante a guerra. Exato. Essas pessoas, António, decidiram ficar porquê? Sabemos que são quase sempre idosos, gente pobre que não tem para onde ir, mas também famílias com crianças que ficaram por opção. Uhum. A guerra tem estas facetas que nós, nas nossas notícias do dia-a-dia, não temos tempo, é mesmo isso, não temos tempo de as contar nas suas implicações. E essa que tu estás a relatar é brutal e as pessoas percebem imediatamente, que é, nós estamos a falar de zonas onde muitas daquelas pessoas têm pensões à volta de 30, 40 euros. Não há um sistema de segurança social como nós temos em Portugal, por exemplo. Um rendimento mínimo garantido, reformas, ordenado mínimo. Isso não existe. Isso é como estamos a falar da Lua. É uma miragem. É uma miragem. Portanto, essas pessoas nunca sairão dali. Também tenho na minha família uma origem no campo e sei que as pessoas querem estar a viver ao pé do poço, ao pé do limoeiro, ao pé da capoeira, porque se o banco deixar de funcionar não faz mal. Come-se canja, uma galinha chega para a rua inteira porque se faz mais molho. Ali há esse tipo de noção. Houve também aquela mulher em Caspero que te disse que nunca imaginou que iria acontecer essa aldeia, que esteve 9 dias nas mãos dos russos, porque na aldeia se habituaram a olhar para os russos como irmãos. Exato. Fica-se muitas vezes com a sensação, no teu livro, de que muitos ucranianos decidiram ficar também porque nunca imaginaram que os russos, os irmãos russos, pudessem de facto fazer o que fizeram.
É verdade, Não é? é verdade. E como estavas a receber em Caspero, mas também em Kozach-Lopan. Kozach-Lopan fica a 4 quilómetros da fronteira russa, no norte da zona, toda ela russófona. Portanto, a última estação de comboios Antes de entrar na Rússia, E vindo que- de Kharkiv. Sim, que é a segunda maior cidade ucraniana. E na zona que Vladimir Putin já anexou, uma das 5 regiões. E as pessoas diziam abertamente, António, aqui a esmagadora maioria das pessoas era pró-russa. E acreditava que se a Rússia viesse, se calhar até podia ser bom, podia ser materialmente bom, que eles tinham a esperança que a Rússia, ao anexar aquilo, iria investir mais no bem-estar das populações daquelas zonas para elas ficarem contentes de terem sido anexadas pela Rússia. Isso era a expectativa. Só que quando a guerra veio e eles começaram a ver as brutalidades cometidas no terreno, começaram a perceber-se, espera lá, isto não é nada do que nós estávamos à espera. Quando eles começaram a ver as atrocidades cometidas, especialmente pela testa de frente de combate russa, que, como sabemos, foi assumida por uma unidade chamada Grupo Wagner, cuja metade dos seus efetivos eram angariados em prisões e sentenciados por crimes bastante graves. Quando nós, a pessoas com esse tipo de baias morais, confiamos armas e a força de investida, estamos a correr um risco enorme de que essas pessoas vão fazer coisas. As pessoas perguntam muitas vezes, um exército regular não cometeria coisas desse tipo. Ali é o mesmo povo. Nós estamos a falar de um povo eslavo. Aquilo é irmãos com irmãos com primos. E tal como dizia a senhora de Caspero, eles nunca esperaram que os irmãos russos fizessem uma coisa daquelas. Neste momento, António, em que a guerra na Ucrânia já não tem a mesma atenção mediática, deixou de tê-la a partir do reacendimento do conflito entre Israel e o Hamas, é outra vez uma altura do ano muito difícil para aquelas populações. Aproxima-se o inverno. Houve agora uma tempestade trágica na zona do Mar Negro que provocou inundações e cortes de energia. E a guerra continua muito viva nas frentes de combate. Continua, e para os nossos ouvintes mais uma vez terem uma noção do que é que falamos, desde o início da guerra em Israel-Hamas, morreram neste tempo todo, estamos a falar desde 7 de outubro até agora, morreu menos gente do que na última semana na Ucrânia. Isto dá-nos uma escala. Espera aí, então porque é que os focos estão todos em Israel, no Hamas, se a guerra na Ucrânia está esta atrocidade? E segundo os dados que eu continuo a seguir a guerra de forma muito, é verdade, por via indireta agora, não temos outra forma. Instala-se agora também, António, a sensação de que a Rússia não só consegue estancar a contra-ofensiva ucraniana, como estará também a retomar a iniciativa militar, com novas ofensivas sobre posições ucranianas, por exemplo, em Avdiivka ou Vuhledar também. Sim. Tens recebido notícias da frente dos teus contactos no terreno, não é? Sim, essas zonas que estamos a referir são zonas que nós percorremos frequentemente. No Donbass. Exatamente. E são zonas, Avdiivka, por exemplo, é uma localidade estratégica importantíssima. É um nó próximo de Donetsk, da grande cidade de Donetsk, e é estratégica porquê? Primeiro porque é um nó ferroviário, é um eixo crucial, e depois também rodoviário. E por outro lado, através dessas infraestruturas, a Rússia consegue, a partir de Rostov, por exemplo, que é um nó muito importante militar, consegue municiar as suas forças que estão nesta altura empenhadas ainda mais a sul. E daí a intensidade dos ataques russos é a sobre grande aposta. Avdiivka. A Avdiivka é, o ponto focal da guerra na Ucrânia, é onde estão empenhadas, é o termo militar, empenhadas mais forças dos dois lados, e onde se têm travado batalhas brutais ao longo dos 2 últimos meses, mas nas últimas semanas, como referiste. Então tem sido uma barbárie ali. Um inferno. A Ucrânia faz questão de
de não deixar cair a Avdivka, e o lado russo empenhou ali dezenas de milhares de efetivos. Toda aquela região é uma zona de combate bastante intenso. As forças ucranianas não deixam aproximar sequer jornalistas ou observadores das zonas proximais. Há um medo dictativo justificado de que alguém passe informações. Os telemóveis, hoje em dia, são uma arma, as pessoas não têm a noção disso, são uma arma de guerra real, porque a georreferência que o telemóvel transporta permite a quem está de um lado e do outro visualizar em tempo real o que é que está a acontecer, para onde dirigir ataques, que muitas vezes hoje em dia também são concretizados através de drones. Portanto, o que é que fazem as forças dos dois lados para nós, natural, para os que acompanhamos guerras de forma proximal? Eles tendem a afastar observadores, elementos estranhos que eles não controlem. Para reduzirem ao máximo o risco. O risco para eles. Isto dificultou-nos a nós. Eu alertei isto muitas vezes. Os militares que nos procuravam restringir a aproximação às zonas de guerra, eles diziam, é para a vossa segurança. Eu disse, está bem, essa eu tomo conta, se não se importam. E eu tenho formação específica para saber andar, desde que vocês deixem. E eles ficavam naquela, e eu disse-lhes, atenção, se vocês começam a vedar o acesso a jornalistas, vocês correm dois perigos. Primeiro, que a opinião pública se divorcie de vós, porque como não tem informação, não sabe o que é que está a acontecer, as pessoas têm tantos problemas a nível mundial que voltam-vos as costas. A segunda é que, gato escondido com rabo de fora, que é, vocês podem estar a cometer erros e querer ocultá-los. E a opinião pública é muito sensível a isso. O vazio de informação abre sempre espaço à desinformação. A história mostra-o. E, portanto, atenção a isto. E parece quase karma. Surge a guerra Israel-Hamas, os médias internacionais, na impossibilidade de estarem a manter um foco prolongado ali, viraram-se para Israel-Hamas, mesmo quando eu referi que a escala de mortes que ali acontece, apesar de ser atroz, é muito inferior ao que continua a acontecer na Ucrânia. António Mateus, autor da Zona de Impacto, já nas livrarias. Obrigado, António. Obrigado eu.